Amém. Vamos então aqui a palavra, irmãos, em nome de Jesus. Eu vou pedir para que você abra em Marcos, capítulo 10. O tema da mensagem hoje é o que eu quero e o que eu preciso. Por favor, eu queria que você repetisse isso. O que eu quero e o que eu preciso. Uma vez mais, o que eu quero e o que eu preciso. Só mais essa vez, o que eu quero e o que eu preciso. Eu posso dizer sem sombra de dúvida, obreiros podem sentar, sem sombra de dúvida que nem tudo que nós queremos nós precisamos. Nem tudo que nós precisamos nós queremos. Mas fato é que a promessa de Deus está para aquilo que nós precisamos. Sim, eu sei que a Bíblia Sagrada diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas evidentemente que está falando de alguém que se agrada de Deus. Se agrada de Deus, obedece a palavra. Se obedece a palavra, segue a vontade de Deus. Se segue a vontade de Deus, então o que a pessoa quer está dentro da vontade de Deus. Amém? Mas eu quero que você guarde isso. Nem tudo que nós queremos, de fato, nós precisamos. Você vai encontrar, irmãos, estatísticas que existem mais celulares ativos no Brasil do que pessoas. Por óbvio, quer dizer que tem pessoas que têm 2 ou mais aparelhos celulares. Precisa disso tudo? Alguns trabalham, é diferente, mas nem todos precisam disso. É apenas por querer ter. Por exemplo, se a pessoa tem 2 carros na família, é sempre bom. Um sai, tem um outro de reserva. Mas tem gente que mora só e mesmo assim tem 2, 3 carros. Eu, por favor, não estou regulando o que a pessoa pode ter. Eu penso que se a pessoa ganhou o dinheiro dela honestamente, ela pode até empilhar. Problema dela. Mas eu estou falando no sentido de excesso. Amém? Excesso. Tem coisas que nós temos em excesso. Nós não precisamos de tanto, mas queremos. Então a mensagem é o que eu quero e o que eu preciso. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, verso 35. Atenção ao que diz a palavra de Deus. E aproximaram-se dele aqui Jesus, né? Quem? Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos, ou pedirmos. Queremos que nos faças o que te pedirmos. Você vê que isso não é necessariamente um pedido, já é um ultimato. Quer que o senhor faça o que nós vamos pedir? Como assim? Se eu disser para você que muitos de nós nunca aprenderam a pedir a Deus. O apóstolo Tiago, ele diz isso: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. E o que Tiago classifica como pedir mal? Ele disse: vocês pedem para gastar nos seus prazeres, nos seus deleites. Ou seja, egoísmo. Ou seja, consumismo. Isso é muito grave, isso é muito importante. Está me entendendo? Verso 36. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: podemos. Jesus, porém, lhes disse: em verdade vos digo, em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Mas
o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Eu não vou ter tempo de ler tudo que eu gostaria de ler, irmãos, mas depois, se você observar em Apocalipse, quando fala a respeito do trono de Deus, diz que ao redor do trono, do trono de Deus, existem outros tronos, 24 ao todo, que são dos 24 anciãos. E Jesus está dizendo: eu não posso colocar vocês lá. Isso já está reservado para quem é para ser reservado. Sabe como é que é a minha leitura sobre isso, irmãos? Eles pedem a Jesus: nós queremos ser honrados, nós queremos ser exaltados, porque eles disseram bem claramente: na tua glória, na exaltação da tua glória, nós queremos nos assentar em destaque, um à direita, o outro à esquerda. Eu quero destaque. E Jesus está dizendo assim: olha, está errado o pedido de vocês. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não deveriam pedir, certo, o destaque, mas sim o processo. Por isso que Jesus destaca, dizendo: vocês vão beber o mesmo cálice que eu, vocês vão ser batizados no mesmo batismo que eu. É uma outra forma, queridos, de dizer: vocês estão dispostos a pagar o preço? Porque é muito simples querer exaltação, reconhecimento, glória, mas e o preço por isso? Irmãos, quantas vezes as pessoas erram porque olham um lugar de autoridade, olham um lugar de destaque e não medem o que foi pago para chegar naquele lugar. É simples olhar para a sua vida e contar o que você tem, por mais que você tenha pouco. Mas é simples olhar e dizer: ah, você tem isso, você tem aquilo outro, sabe? Ao olhar de muitos parece fácil. Eu gosto muito de dizer: vem e vê. Passa um dia na minha vida, passa uma semana, experimenta cuidar de gente. Requer uma força, requer um empenho, requer uma determinação que não daria para fazer se não fosse a unção de Deus, irmãos. Se não fosse a unção de Deus, desistiríamos muito cedo. Nas primeiras pressões, nas primeiras tribulações, nós abriríamos mão e largaríamos. Eu já passei por coisas que você não faz ideia, e tenho passado ainda por coisas que você não faz ideia. Então olhar e dizer isso ou aquilo outro, determinar quem é você, achar que é fácil a sua vida, fazer um julgamento, de longe é fácil. Olha para o seu irmão, olha aí, olha, tem gente que acha que é fácil a sua vida, tem gente que acha que é fácil viver o que você vive. Aprenda isso. Quando a pessoa insinuar que a sua vida é fácil, faz isso. Não é para chamando para briga não, tá? Cuidado, que vai saber lá o que a pessoa está entendendo. Você vai assim, tem cuidado. Mas olha para o outro e fala assim: vem ver, experimenta. Tem gente que não aguenta nem você contar, irmão. Se você começar a contar a sua luta, as suas batalhas, a pessoa não aguenta ouvir. Sabe aquele velho ditado: se você contar a sua história para o carroceiro, até o burro chora. Tem lutas aí que você não faz ideia de que a pessoa passa, irmãos. Entende? Mas eu queria que você destacasse comigo aqui isso. Eles queriam tronos ao lado de Jesus, sem nem ter passado ainda pelo cálice e pelo batismo. Cálice, diga de passagem, que o próprio Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Jesus pediu a Deus, se houvesse possibilidade, passasse dele o cálice. Jesus, imagina os seus discípulos naquela época, eles não faziam ideia do que estavam pedindo, porque parece que basta ir subir direto. Não é assim, meu irmão. Você consegue ver essa escada? Consegue ver essa escada aqui? Sim ou não? A vida com Deus é isso, degrau por degrau,
a ser vencido. Não é uma rampa, é degrau por degrau. Por isso que está escrito de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Diga graças a Deus. Para poder ter vitória, precisa ter luta. Repete isso. Para ter vitória, é preciso ter luta. Vitória sem luta cria pessoas frágeis, fracas. Quem não tem luta, só tem vitória, não consegue, identificar o preço que é desfrutar daquilo. Por isso que você observa que algumas pessoas que vêm de baixo e vencem, geralmente trazem consigo sua cultura, geralmente trazem consigo a sua história, porque os seus calos não vão embora tão fácil. Ela lembra de onde veio, ela lembra o que teve que passar, ela lembra as noites de tribulação, as noites de lágrima, as noites de batalha. A pessoa lembra. Amém? Muito bem. Por favor, Apocalipse capítulo 3, verso 21, a Bíblia diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Atenção a isso. Vai se sentar, mas é comigo no meu trono. De quem é o trono? De Jesus. Se senta sozinho? O que é que ele diz aqui? Não. Porque sentar-se sozinho no trono significa é lugar meu. Ele está dizendo: eu venci, eu vou dar para você o direito de sentar comigo, porque o rei sou eu. Eu vou te honrar, eu vou te abençoar, mas não esqueça, o rei sou eu. Olha o que ele está dizendo aqui: ao que vencer, primeira coisa, tem que vencer. Por isso que a Bíblia diz: tímidos e covardes não herdarão o reino, porque tem que vencer. Não está falando da timidez, a dificuldade de falar em público, mas está falando da falta de fé, da falta de coragem nesse sentido, de ir para a luta, de dizer: vamos vencer, vamos para dentro, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ao que vencer, não é derrotado. Então já está dizendo para você escrachado, bem claramente: vai ter luta. Se prepare, vai ter luta. Mas se você lutar, se você for até o fim, ele disse: lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono dele. Jesus teve que passar por isso. Ele não recebeu um trono gratuito. Claro que ele já era Deus, claro que ele já era rei, mas na hora que ele decide descer, na hora que ele decide se distanciar da sua glória, da sua majestade, assumir a forma de servo, ele teve que ir até o fim, como qualquer outro. Então ele não está dizendo algo que ele não passou, ele passou por isso. Ele deixou bem claro: é possível você vencer essa sua batalha, é possível você vencer essa sua guerra, basta que você creia, que você vá até o fim, em nome de Jesus. E ele disse: eu venci e eu me assentei com meu Pai no trono dele. Amém, irmãos? Você não entendeu isso não, entendeu? Entendeu? Mas venceu o quê? O que foi que ele venceu? Anote: o mundo. O mundo. Mas atenção, aqui não está falando do planeta Terra, não é o globo terrestre. Mundo aqui tem uma conotação de sistema. Quem está anotando, anote isso.
sistema de crença baseado no pecado, nos prazeres e na desobediência às leis de Deus. Repito, um sistema de crenças baseado no pecado, nos prazeres e na desobediência às leis de Deus. Esse sistema, ele precisa ser vencido. E enquanto ele não for vencido na sua vida, você não está apto a ser chamado vitorioso em Deus. Você está me entendendo, sim ou não? João capítulo 16, Evangelho de João capítulo 16, verso 33. O Senhor Jesus faz uma declaração poderosa dizendo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus teve uma guerra contra o planeta Terra? Não, mas ele está claramente falando desse sistema de crenças baseado no pecado, nos prazeres e na desobediência às leis de Deus. Ele venceu tudo isso, foi fiel até o fim. Amém? Mas então a pergunta se faz necessária: você está vencendo ou sendo vencido por esse sistema? Esse sistema está derrotado ou ele guia as suas ações, as suas decisões? Porque é um sistema de crenças. Se você decide baseado nesse sistema, você sempre estará condicionado a estar longe de Deus. Você me entende? Você me entende? Atenção a esse texto. Tiago capítulo 4, verso 4. Apóstolo Tiago 4:4 diz assim: adúlteros e adúlteras, em outras palavras, infiéis. Aqui não está falando de um marido que traiu a esposa, de uma esposa que traiu seu esposo, não é disso, mas está falando de alguém que quebra sua aliança com Deus, infiel, não consegue ser fiel a Deus. Por isso é chamado, desde o Antigo Testamento, adúlteros e adúlteras. Olha como Deus leva a sério a aliança, olha como isso não é brincadeira, olha como servir a Deus é coisa séria. Quando você desobedece, quando você se distancia, quando você quebra a lei de Deus, Ele chama infiéis. Tiago diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Será que vocês não sabem disso? Atenção, irmãos, a palavra amizade, no seu original em grego, koiné, ele diz filha. Engraçado que quando nós pegamos a palavra amor e colocamos ela no seu original grego, ela tem algumas possibilidades. Nós geralmente nas igrejas cristãs falamos muito a respeito do amor ágape, que é a essência máxima do amor perfeito. É o amor que é descrito em 1 Coríntios capítulo 13, o amor perfeito, o amor ágape. Vocês conhecem também o amor eros, que nada mais é do que a atração física, impulso físico, afetivo e sexual. Mas existe um outro, chamado filos, e aqui filia, que é amizade, mas não é qualquer amizade. É uma amizade carregada de afeto. Lembra? Há amigos mais chegados que irmãos. Lembra? Não há maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. É desse afeto. É de você ter uma amizade tão sincera com alguém, tão profunda com alguém, sabe, daquilo se tornar amor. Mas não tem a ver com relacionamento íntimo, conjugal, sexual, né?
é afeto, mas é um afeto pura e simplesmente de almas. Você entende? Entende? Por exemplo, Pastor Manuel é como um filho para mim. E como um filho, eu amo. Mas não temos atração física. Pelo menos eu não. Joguei vôlei, você lembra? É ou não? Só na bênção, né? Amém. Ainda bem. E assim como meus obreiros, assim como os jovens da igreja, sabe, eu os amo, mas um amor diferente. Mas escute uma coisa com muita atenção: esse mesmo afeto profundo, carregado de sentimentos, é possível destiná-lo ao mundo. Tem gente que se apegou ao mundo de uma forma tão intensa que não consegue deixá-lo. Compreende o que eu estou falando? O texto diz: a amizade, filia, ao mundo, esse afeto, esse amor que você tem pelo mundo, é inimizade contra Deus. Por quê, pastor? Porque o sistema do mundo é um sistema de crenças baseado em pecado, prazeres e desobediência às leis de Deus. Por óbvio, se me leva para distante de Deus, não vai ser meu amigo, não vai ser amigo de Deus.